Gênesis capítulo 17 tem sido o nosso texto. Nessa série, onde nós estamos descortinando esse caráter de Deus. Ele é El Shaddai. Gênesis 17. E diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele. Pausa. Olha só que interessante. Como Deus, ao longo da Bíblia, Ele vem aparecendo, Ele vem se revelando. A gente ensina, quando a gente fala sobre adoração, que a adoração, aquele coração para Deus, não é o primeiro passo, não vem do homem. O primeiro passo sempre vem de Deus. É Deus quem busca o homem. Desde o jardim do Éden, era Deus quem vinha ter com o homem. Ou seja, o desejo de Deus com que você o conheça. O desejo de Deus com que você tenha relacionamento com Ele. Aqui acontece mais uma vez. O Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. E o que a gente viu? A gente viu na última semana que a palavra El Shaddai, ela pode fazer uma referência, a palavra Shaddai, ela pode fazer uma referência. Lembra que as palavras do Antigo Testamento, né? O hebraico do Antigo Testamento, ele era muito de figuras. Então, quando você pega uma palavra como a palavra Shaddai, por exemplo, ela é comparada com uma enorme montanha que se mantém firme. E quando Deus se apresenta para Abraão, Ele está falando: não importa qual seja a sua tribulação, não importa qual seja as dificuldades da sua vida, eu me mantenho firme, você pode ter uma segurança em mim. Eu sou a âncora para você. Eu sou o firme fundamento para a sua vida. E Deus se apresenta assim para Abraão. Por quê? Porque você lembra que Abraão recebe uma promessa de Deus, e essa promessa demora a se concretizar. Mas Deus vira e mexe, Ele vinha para Abraão e lembrava da promessa. Ele vinha para Abraão e lembrava da promessa. E aqui ele já está com 99 anos. Se você conhece o texto bíblico, você sabe que o filho nasceu com 100 anos. Quer dizer, ele não é Benjamin Butler, né? Não é o filho que nasceu com 100 anos. O filho nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então você vê que era mais um ano, um pouquinho mais de espera. E Deus faz assim comigo e com você. Ao longo da nossa jornada, Deus vem nos lembrando. É por isso que a gente tem que estar aberto para esse encontro com Deus. Porque nesse encontro com Deus, apesar de não acontecer nesse momento, e a palavra fala disso em Abacuque, ainda que a promessa não se manifeste, ela tarde, ela vai acontecer. Porque Deus é fiel. Ele é como essa montanha que se mantém firme. Aquilo que Ele diz é a verdade na nossa vida. Então Ele está mostrando para Abraão, eu só quero te lembrar uma coisa. Eu quero com que você me conheça o meu caráter. Eu fiz uma promessa para você, eu me mantenho firme nessa promessa. E você, Abraão? Foi a pergunta que a gente fez na semana passada. Quais são as promessas de Deus que a gente tem que se apropriar, pegar elas? Por quê? Porque a gente crê no caráter de Deus. Hebreus capítulo 11 vai nos lembrar que Abraão creu em Deus que fez a promessa. Por que Abraão creu? Porque ele pegou a revelação de que Deus era como uma montanha firme, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A minha palavra permanece para sempre, diz o Senhor. A palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Uma montanha então representa algo poderoso. E a gente viu na semana passada que essa mesma palavra, que é a palavra Shaddai, ela também tem a ver com devastação. Você vê que o campo semântico, olha aí, palavra difícil, o campo semântico, aleluia, hein? Glória a Deus. O campo semântico do hebraico era muito pequeno. Uma palavra podia significar várias coisas. E você lembra que no hebraico antigo era construído por pictogramas. Então havia a necessidade de se interpretar o que cada letra dizia para se formar uma palavra. Então a mesma palavra que pode significar montanha, também pode significar devastação. E nós falamos na semana passada que Deus é contra aqueles que se opõem a Ele.
Deus é contra os seus inimigos. Lembra que nós falamos que Deus destrói os seus inimigos? Deus destrói as obras do diabo. Quando a gente olha, por exemplo, para Apocalipse, gente, a gente vê justamente essa separação. No livro de Apocalipse, você vai ter que fazer uma pergunta: em que time que eu estou jogando? Porque dá para ver claramente que Deus destrói os seus inimigos e Deus salva aqueles que têm aliança com Ele. Então na semana passada nós falamos um pouco sobre esse Deus que devasta, esse Deus que vai contra as obras do diabo. E quando a gente pega essa palavra Shaddai, a raiz dela, que é a palavra Shad, ela, presta atenção, ela também tem a ver, também significa os seios ou o peito de uma mãe. E isso representa nutrição, segurança, amor e calor. O mesmo Deus que de um lado traz devastação para aqueles que são contra Ele, por outro lado, Ele supre todas as coisas. Ele lembra que são imagens. Aquelas pessoas, elas não tinham as palavras. Se você já viu aquele filme, onde tem aqueles desenhos na caverna, eles tinham esse recurso. Então eles precisavam de coisas visuais. Essa palavra, ela está significando justamente isso: nutrição, segurança, amor, calor. Ou seja, passa aí para mim. Caiu, deu ruim, glória a Deus. De manhã também aconteceu. É o diabo, aleluia. Nós falamos, é o diabo. Se levantou de novo, olha aí, tá vendo? É só pegar ele e falar, é o diabo. Reconheci tu, Satanás. Aí já aparece. Ele volta, ele corre rapidinho, olha aí. Não era essa não. Ó, ele é o Todo-Poderoso que supre e cuida. Na semana passada, nós falamos que Deus, como essa montanha, é o Todo-Poderoso. Ei, não tem nada demasiadamente difícil para Ele. Mas ao mesmo tempo que Ele é o Todo-Poderoso, e parece, se a gente for olhar só por uma perspectiva, parece que Ele está muito distante. Não, Ele é muito poderoso. É como se dissesse, Deus é muita areia para o meu caminhãozinho. Ele está muito distante. Ele é o Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, essa mesma palavra, a raiz dela pode significar, eu sei que você está entendendo, Abraão, que eu sou o Todo-Poderoso, mas entenda outra coisa, o Deus Todo-Poderoso cuida de você. O Deus Todo-Poderoso supre e cuida. Gênesis capítulo 49, vai um pouquinho mais para frente. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Se a gente estava usando essa imagem de uma mãe que amamenta o seu filho, para fazer isso, precisa estar nos braços de Jesus. Tema da minha mensagem, em seus braços. Saiba que você está no braço daquele que é firme. Ah, isso faz toda a diferença, gente. Você não está no braço daquele que você não tem a certeza. Você está no braço daquele que te pega e ele é firme. Ele te segura e te segura bem. Você não vai cair. Gênesis capítulo 49, quando Jacó abençoa os seus filhos, a bênção que ele profere sobre José, verso 22. Gênesis 49, verso 22. De José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Eu não vou dissecar tudo isso, mas só de eu parar e olhar isso aqui, eu me lembro do Salmo 1. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Ele é ramo frutífero porque ele está ligado à fonte. A gente está falando do Todo-Poderoso. Não desliga dele não, nós ouvimos de manhã. Nós estamos ligados à videira. E se nós estamos ligados à videira, nós podemos dar fruto. E é isso que Gênesis está abençoando a José. Seus galhos se estendem sobre o muro. Está falando de longevidade. Ele vai alcançar. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme. Ele está falando, José, você vai encontrar dificuldade nessa vida. Mas olha o verso 24. O seu arco, porém, permanece firme. Ou seja, a mesma ideia de um Deus que é firme. Ele está falando, José, porque você está ligado comigo, o seu arco vai ser firme.
e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus do seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso. Mais uma vez, pelo Todo-Poderoso, El Shaddai. Diga El Shaddai. Então a ideia que a gente vê aqui, gente, que a gente até viu na semana passada, que não era devido à destreza de José. Quando ele cita o arco de José, não era devido à destreza do José, mas por conta da onipotência de Deus. Da gente parar muitas vezes de tentar depender da nossa própria força e de buscar a força daquele que é onipotente. E aqui a gente vê Jacó revelando para José os títulos de Deus. Esses títulos mostram que Jacó chegou a uma compreensão profunda de quem é Deus. Para Jacó, ele é o poderoso de Jacó. É Jacó dizendo, ele é o poderoso de Jacó, ele é o meu poderoso. Eu recaio no poder dele. Não sei se você tem a ousadia de poder dizer, como esses homens dizer, ele é o poderoso de Rafael, aleluia. De botar o seu nome. Vou fazer o que o pastor Hélio sempre fala para a gente, está com a Bíblia de papel, anota aí, tira Jacó e bota seu nome, aleluia. Jacó não vai se sentir ofendido não, aleluia. Ele é o poderoso de Jacó, ele é o pastor, olha só os títulos, ele é a pedra de Israel, firme, ele é o Deus do seu pai, ou seja, está falando de gerações, e ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Continuação do verso 25. Ele te abençoará. Nós estamos falando que ele é o Todo-Poderoso que supre e que cuida. Ele te abençoará. Da onde que vai vir a sua bênção? De Deus. O pastor Ed sempre fala, sua bênção não vai vir da tia rica, aleluia. Quem tem tia rica aí? Aleluia. Glória, está escassa, as tias ricas estão escassas, aleluia. Não vai vir, gente. Vem primeiramente de Deus. Isso não quer dizer que Deus não vai usar pessoas para te abençoar. Isso quer dizer que a sua bênção você tem que depender de Deus. Esperar tudo de Deus. Ele te abençoará com bênçãos dos altos céus. Com bênçãos das profundezas. Gente, o que é isso? Olha só a distância. Altos céus e profundezas, com as bênçãos dos seios e do ventre. O que ele está falando aqui? Deus vai cuidar e vai nutrir a sua vida. Número 1 que eu quero trazer nessa noite, é que essa palavra Shad, a ideia é de ser suprido de maneira abundante em toda e qualquer necessidade. A ideia é ser suprido de maneira abundante em toda e qualquer necessidade. Lembra que eu estou falando para você? Deus se apresenta para Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que ele está dizendo? A ideia também traz de ser suprido de maneira abundante em toda e qualquer necessidade. Ou seja, assim como uma mãe alimenta e fortalece o seu filho, Deus provê tudo o que precisamos para viver e crescer espiritualmente. Vem de Deus. 2 Pedro, vai lá no final da sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Verso 3 e verso 4. Diz, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E não pela sua força. Pelo poder de Deus. E não pela sua habilidade. Verso 3. Pelo poder de Deus, o Todo-Poderoso, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. E aí a gente faz o link com a série da manhã, assiste de manhã. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Que texto maravilhoso, gente. Por ela nós nos tornamos coparticipantes. Uma figura adequada para isso que a gente está falando aqui, uma mãe que alimenta e fortalece seu filho, e a Bíblia está cheia de imagens com relação a isso, é do leite. A figura do leite é muito relevante na Bíblia, gente. A figura do leite fala de abundância de bênçãos. A figura do leite fala dos princípios básicos da doutrina de Cristo. Por isso que você não vê, gente, por exemplo, uma pessoa mais velha bebendo leite dessa maneira. Porque o leite é para o recém-nascido. Ele está falando aqui, e o apóstolo Pedro, ele compara, o apóstolo Paulo, ele compara. O escritor de Hebreus, ele compara o leite com as doutrinas elementares. Nós precisamos dessas doutrinas para a nossa vida. Nós precisamos, por isso a gente tem esse curso aqui chamado Alfa, Doutrinas Básicas Cristãs. A gente está bebendo esse leite. E quando a gente está bebendo esse leite, a gente está se lembrando de El Shaddai, o Todo-Poderoso, que supre e cuida de nós. Ele cuida até com as coisas mais básicas da nossa vida. E terceiro, leite fala da palavra descontaminada e pura da verdade. 1 Pedro capítulo 2, um pouquinho mais para frente. Para trás, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Olha só, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Verso 2, como crianças recém-nascidas, desejem. A gente, com o Daniel lá, a gente fica vendo, ele já acorda já doido, querendo leite. Ele já sabe que de manhã cedinho ele vai ter aquele leite, porque é importante para ele. E o apóstolo Pedro está falando desse desejo, gente. A palavra desejar aqui é uma palavra forte. Desejem o genuíno leite espiritual. Fala dessa palavra descontaminada, essa palavra pura de Deus, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, não basta a gente saber que a gente é salvo, a gente tem que crescer nessa salvação. E é isso que o apóstolo Pedro está falando. Deseja esse leite, deseja a palavra descontaminada, deseja a palavra pura de Deus, gente. Porque quando você deseja isso, é isso que o Espírito Santo te dá. E quando o Espírito Santo te dá isso, sabe o que ele provê para você? Crescimento certo. Muitas pessoas têm parado de crescer porque têm tomado determinadas coisas que são contaminadas. E aí você toma, você sabe quando você vai almoçar, pelo menos comigo é assim, eu vou almoçar, não vou tomar um milkshake antes, porque eu sei que eu vou ficar cheio. A gente às vezes tem se enchido de tantas coisas ao redor, que a gente não tem desejado a coisa pura da palavra de Deus. E aí quando a gente não tem esse desejo, sabe o que acontece? A gente para de crescer. E quando a gente para de crescer, a gente é pego nas armadilhas do inferno. Porque o crescimento para a salvação aqui está falando dessa maturidade, uma caminhada de maturidade. Salmos 42, 1, na NVI, diz: como a corça anseia por águas correntes. Eu achei legal na NVI aqui, porque não é qualquer tipo de água que a gente pode beber. Não é? Antigamente a gente jogava a bola na rua, bebia da bica, né? Não dava ruim nenhum, pelo menos a gente não sabia, né?
Hoje, se a gente beber qualquer tipo de água, já dá um negocinho aqui, aí você já fica chateado, aí já vai lá na Unimed, aí já, né, não é? O salmista está falando de um tipo de água. Ele está falando como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Verso 3 de 1 Pedro capítulo 2. Ele está falando de você desejar esse genuíno leite espiritual. Verso 3. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, se você provou da bondade de Deus, gente, o natural ou o espiritual é com que você continue alimentando isso dentro de você. Quanto mais da bondade de Deus você se expõe, mais dele você quer. Quanto mais da bondade dele você se expõe, mais dele você quer. Não pare de você se expor à bondade de Deus, porque quanto mais você vir e experimentar a bondade de Deus, mais você vai querer dele. Então, gente, a bondade de Deus nos faz querer abandonar a velha vida e desejar aquilo que nos nutre e nos faz crescer. E você está vendo que não é o Espírito Santo que vai te pegar e vai falar assim, senta e come. Não, é um desejo que vem nosso de dentro. É claro, em conjunto com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos revelando para gerar aquele desejo em mim. Ele mostra para a gente a mesa, e se eu estiver cheio da coisa do mundo, ele pode botar a melhor mesa, eu não vou querer. Mas agora, se ele bota aquela mesa, e eu estou valorizando aquela mesa, das coisas, das promessas, das verdades, do caráter, dos nomes dele, eu estou com fome, eu quero mais. Quanto mais ele me apresenta, mais eu quero. E quanto mais eu quero, a Bíblia nos chama a não apenas viver naquilo que nós queremos, a nós nos lançarmos e praticarmos essa verdade. Não seja apenas ouvinte, negligente, mas operoso, praticante. O meu convite para você nessa noite é apresentando isso para você. Vamos parar de se encher com os docinhos que o mundo nos dá e vamos começar a nos lançar no deleite daquela rabada espiritual, aleluia, da presença de Deus. Deus tem muito mais coisas que podem suprir e nutrir a nossa vida. O mundo vai te dar paliativo para que você ache que você está satisfeito, mas Deus é o único que nos satisfaz. Deus é o único. Salmo 34:8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz, próspero, satisfeito é quem nele se refugia. Confie na bondade de um Deus todo-poderoso, que proverá tudo o que você precisa para viver uma vida que aponte para Ele. Confia no Deus todo-poderoso, que supre cada uma das suas necessidades. A segunda coisa, que essa palavra shad, ela fala dessa mãe que nutre o seu filho, é a ideia que passa que nele nós temos tudo. No primeiro ponto nós vimos que nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida abundante. No ponto 2, nós identificamos que é nele que nós temos, ou seja, é nele que nós temos a verdadeira satisfação para viver. É nele. Como a gente canta na música, é ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a nossa satisfação. Se a gente vem para cá para cultuar a Deus, é por causa dele. Se a gente anda nessa rua pregando o evangelho, é por causa dele. Se a gente paga as nossas contas, é para a glória dele. Tudo na nossa vida é para Ele, sabe por quê? Porque Ele me satisfaz. Quanto mais satisfeito de Deus, menos o mundo me chama, menos o mundo me atrai. Lu está pregando essa série de manhã, e aí na conclusão ali de Gálatas capítulo 5, ele vai dizer assim: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se eu e você fomos satisfeitos com as coisas do Espírito, e viver no Espírito tem um sentido de a gente viver sendo influenciado por Deus. Olha só,
A palavra no grego ali, peripateo. Peripateo tem o sentido de você andar junto com o outro, sendo influenciado, viver com. Se você vive no Espírito, se você é influenciado pelo Espírito Santo, vírgula, ande. E a palavra andar ali, estoirreio, tem o sentido de você andar na cadência dele. É uma palavra militar. Rum, pum, rum, pum, pum. Você não pode sair da marcha. Se sair da marcha, dá ruim. Então o convite de Deus é: encontre a sua satisfação nele. E quando você encontrar a sua satisfação nele, o ritmo da sua vida é ele. É a batida do coração dele. Lembra que a gente está falando que Deus se apresentou para Abraão como todo-poderoso. Ele está apresentando isso: Abraão, eu sou todo-poderoso. Se você viver satisfeito comigo, eu vou suprir as suas necessidades e você vai andar na cadência daquilo que eu tenho para você. Salmo 105, verso 4. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. E aqui fala então do amor, do calor nesse relacionamento com Deus. Minha pergunta para nós: o que tem saciado a nossa alma? O que tem saciado a nossa alma? Pastor Hélio sempre fala: gente, vir à igreja uma vez na semana é pouco. É igual comer uma refeição por semana. É pouco para o seu corpo. E a gente aqui na igreja, a gente tem toda uma gama de coisas para te ajudar a você perceber a presença de Deus. Tem os encontros de domingo, de manhã e de noite. Tem encontro da conexão, gente. Tem quartas de oração. Tem escola Atos nas segundas-feiras, gente. Tudo isso para crescer dentro de você aquela fome e aquela sede por Deus. Onde o salmista diz: busquem continuamente a minha presença. Não para não, gente. Não desliga da tomada. Você já ouviu o pastor Hélio falar sobre isso? Essa é das antigas, né? É igual sai da lama jacaré, né? Esse daí já foi há muito tempo. Ele fala que é igual um ferro que precisa ser mantido na tomada. Tirou da tomada, o ferro ainda está quente naquele momento? Tá. O crente ainda está lá no sapatinho de fogo, mas está se distanciando do fogo. Está se distanciando do fogo, aí está muito longe. Aí você está chegando perto de onde? Está chegando perto do mundo. E o mundo também não chama. O que a gente precisa? Por isso ele fala: busquem continuamente. Tem que estar ligado continuamente. Por isso o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. E orar sem cessar é buscar continuamente a presença. É viver para responder à presença, gente. É isso, dói na carne mesmo. Mas é isso, pastor, tem que fazer isso todo dia, tem que fazer isso 24 horas por dia. É viver para Ele. Você entregou o seu coração para Ele, o seu coração não é seu mais. A gente agora anda no ritmo do Espírito Santo. E no ritmo do Espírito Santo ele diz: busquem continuamente a minha presença. Gênesis 17. Deus vira, como se ele estivesse falando assim: Abraão, eu não vou falar para você não, mas só falta mais um ano. Continua. Saiba que eu sou o Todo-Poderoso. E eu vou suprir a sua necessidade. Sabe onde é que a gente vê isso? A gente vê isso em Gênesis capítulo 22. Quando Deus pede Isaque. Você acha que não foi fácil para Abraão? Não foi difícil, perdão, para Abraão? Claro que deve ter sido difícil. Entregar o seu filho, o filho da promessa, o filho que ele quis, o filho que ele lutou, inventou um montão de coisa. Mas a Bíblia diz que ele entregou. Por que ele entregou? Ele entregou porque lá em Gênesis 17, Deus se apresentou para ele e falou assim: eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí quando ele chega no cume no pé da montanha, e as pessoas falam para ele, ele fala: não se preocupa não. Nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Hebreus vai dizer, porque ele era confiante de que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Sabe por quê? Porque ele pegou a revelação de que Deus é o Todo-Poderoso. Ele cuida, Ele supre. Ele é
a nossa satisfação. Salmo 107, verso 9. Saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Saciou a alma sedenta. Com o quê? Com a presença dele. E o mais? E encheu de bens a alma faminta. Você lembra de Salomão? Salomão, o que você quer? Jesus, só me dá sabedoria. Só me dá sabedoria para poder guiar o teu povo. Aí Deus fala, porque você pediu isso, e não pediu bens, e não pediu ouro, e não pediu isso. Vai tudo, e todas essas coisas, aleluia. Eu falei para mim, eu vou pregar rapidinho, mas eu estou empolgado, aleluia. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Aí Jesus ecoa isso em Mateus capítulo 5, no verso 6. Bem-aventurados, felizes, alegres, prósperos, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Terceiro e último ponto. O Todo-Poderoso, na figura daquela mãe, que coloca o seu filho no colo, e dá de mamar para ele aquela segurança, aquele link. Não é só a segurança de você ter o leite materno, que o leite materno é o que a criança precisa, é aquele link com a mãe. Deus está falando, eu te pego nos meus braços, e nos meus braços eu sou aquilo que você precisa. No terceiro ponto, ele nos lembra que a última ideia é que nos braços dele nós temos segurança. Eu me lembro, a gente bota o Daniel para dormir na nossa cama, assim que ele dorme, a gente conta 5 minutos, aleluia, e pega ele. Aí eu pego ele e vou levando para o berço. Só que o que acontece? Tem vezes que eu não estou segurando bem, e ele costuma se virar. É aquela preocupação minha, sabe, de que eu estou perto do berço, de que quando eu estou quase botando ele assim, ele se vira. Então ele se joga para dentro do berço. Fala, gente, aí dá aquele frio na barriga. Jesus, e se cair errado? Oh Jesus, misericórdia. Por isso eu me preocupo como um pai terreno, de pegar ele, e quando eu pego, de segurar bem. E na hora de colocá-lo bem. Eu fico me pensando, a Polly falou sobre isso de manhã, como muitas vezes a gente não tem uma boa referência, não é, dos nossos pais terrenos, e a gente acaba replicando isso para o nosso relacionamento com Deus. Mas Deus está querendo te mostrar hoje que Ele é aquele Pai de Mateus capítulo 6, o Pai de vocês que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Você tem um Pai no céu. E se você tem um Pai no céu, a figura que Ele quer te trazer hoje em Gênesis capítulo 17, Ele é aquele Pai que te segura, Ele é aquele Pai que te abraça. Salmos 18, olha só, na NTLH, diz, guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Verso 8, estou certo, gente, eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Salmo 16 é Salmo de Davi. Por isso o meu coração está feliz e alegre. Olha só a satisfação de Davi, porque ele sabe que Deus está com ele, isso gera dentro dele uma felicidade e uma alegria. Ou seja, a felicidade e a alegria de Davi não estava na coisa de fora. A felicidade e a alegria de Davi estava no relacionamento que ele tinha com Deus do lado de dentro. Ele dizia, eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Tu me mostras o caminho que leva à vida.
Deuteronômio capítulo 33, verso 27. O Deus eterno é o seu refúgio. Quem pega isso nessa noite? O Deus eterno, que não é abalado pelo tempo. Esse conceito de eternidade quer dizer que Deus está fora do tempo. O Deus eterno, que não chega nem tarde, nem cedo demais, é o seu refúgio. E para segurá-lo estão os braços eternos. Meu Deus. Último texto, Isaías capítulo 40, no verso 11. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Lembra que Jacó teve essa? Lembra dos nomes de Deus? O poderoso, o Deus de Jacó, pastor. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas suas crias. Não é interessante quando Jesus diz aqui, em João capítulo 6, olha só, gente, a segurança que a gente tem. Eu vou terminar com essa aqui. Em João capítulo 6, você lembra que Jesus diz aqui, Jesus falando sobre essa satisfação, João capítulo 6, no verso 35, eu quero que você pegue isso no seu coração. No verso 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Lembra de Davi falando: eu confio nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus está comigo. Diz verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Por isso a gente vai ver nas cartas, a gente vai ver Paulo muitas vezes falando que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus está falando, aquele que vem a mim. Olha só que interessante, porque se a gente for um pouquinho mais para baixo, no verso 45, diz lá no verso 45, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem em mim. Qual é o link que a gente faz? A gente aprende isso em interpretação bíblica, na Atos. Qual é o link que a gente faz? Jesus está falando, se vem a mim, eu não lanço fora. Aí Jesus fala assim, quem vem a mim é porque o Pai me deu. E aí Jesus ainda fala assim, então quem é que chega ao Pai? Quem chega ao Pai é aquele que ouviu e aprendeu. E o tempo verbal do grego aqui em João, ele tem muito isso. É um tempo de particípio contínuo, ou seja, não é só que ouviu e aprendeu. É aquele que ouve, continua ouvindo, que aprende e continua aprendendo. Lembra de você estar conectado? Esses são aqueles que encontram conforto e certeza de que se estão em Cristo, Cristo não nos lança fora. Cristo não rejeita eles. A gente vai ver lá em Hebreus que existe algo chamado apostasia. O que é apostasia? É a pessoa que está no colo de Jesus e fala assim, com licença que eu encontrei algo melhor. E a Bíblia dá vários relatos disso. De Alexandre, o latoeiro, que abandonou a Paulo, que abandonou a fé. Mas Jesus está falando, presta atenção, enquanto você continua ouvindo e aprendendo, enquanto você continua conectado com o Pai, você está conectado comigo. Porque aquele que vê o Pai, vê também a mim. Aquele que experimenta o Pai, também experimenta a mim. E ninguém pode vir ao Pai, senão através de mim. E ninguém vem ao Filho, a não ser através do Pai. Então, gente, é um relacionamento só.
E nessa noite Ele está se revelando para você mais uma vez: eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Eu sou aquele que com todo o meu poder eu vou suprir, eu vou cuidar, eu vou te dar calor, eu vou te dar amor, eu vou ser a sua segurança. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Fecha um pouquinho os teus olhos.